O presidente Bolsonaro é o melhor presidente que esse país já viu, e sem dúvida nenhuma o mais amado da nossa história. Isso se deve, em grande parte, por ser quem ele é. Alguém humilde, verdadeiro, honesto, sincero e que de fato se preocupa com o seu povo. E alguém que se preocupa com o seu povo geralmente está onde o povo está, ou seja, nas ruas. E o presidente tem feito isso desde o início do seu mandato. E a prova disso foi esse longo período de pandemia que nós tivemos, onde prefeitos, governadores e várias autoridades públicas ficaram trancadas em seus palácios, fomentando para a população a ficar trancada em casa, passando fome, necessidade, enquanto eles estavam lá, em casa, comendo do bom e do melhor, com seus super salários garantidos no final do mês. Por outro lado, o presidente Bolsonaro foi a única figura pública que saiu às ruas mostrar que estava com o povo e que se preocupava com o povo. E geralmente, pessoas que de fato se preocupam com o povo, que são honestas, autênticas, sinceras, como o presidente Bolsonaro, atraem para si pessoas do mesmo tipo. O exemplo disso é o timaço de ministros do presidente. André Mendonça é um deles. Não à toa, ele foi indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele deu uma entrevista agora e ele falou uma coisa sensacional. Eu queria compartilhar muito aqui com vocês. Olha só. Quero ser um ministro na rua, estar com o povo, garante André Mendonça. O ministro André Mendonça diz que quer ser um ministro da rua. O recém-possado no STF afirmou que não há problema em ter relação direta com políticos, desde que seja institucional. Mendonça disse que quer ouvir diretamente os interessados nos processos antes de julgar. Cara, excelente. Bom seria se todo juiz agisse dessa maneira. Abre aspas. O perigo de ficar fechado no gabinete é o distanciamento da realidade. É ou não é o que parece que acontece com várias figuras públicas, não só do judiciário nesse país, principalmente os políticos. Eles estão tão distantes da sociedade, do povo, que parece que eles vivem numa bolha e não sabem mais quais são as necessidades reais do povo. O risco de se tomar decisões descoladas da realidade é muito grande. Os políticos representam o povo. O relacionamento dos ministros do STF com eles, desde que seja republicano, é sadio. Quero ser um ministro na rua, quero estar com o povo. Como vou tomar decisões que impactam o povo diretamente sem estar lá? Cara, é sensacional essa fala do ministro. É tudo que eu queria ouvir. Principalmente isso de um ministro do STF. Porque a gente vê tantas decisões sendo tomadas pelo STF, na figura de alguns ministros, que a gente para se perguntar, cara, como isso é possível? Como é possível um dos maiores traficantes do Brasil, por exemplo, André do Rap, ser solto pelo STF e dias depois ter a sua decisão revogada e emitir um mandado de captura novamente? O cara desapareceu, nunca mais vai dar as caras aqui no Brasil. Então, isso faz a gente parar para pensar no porquê essas pessoas tomam essas decisões. No porquê Edson Fachin, por exemplo, proibiu operações dos policiais nos morros do Rio de Janeiro. Com fundamento em quê? Sabe? Parece até que essas pessoas, de fato, se descolaram da realidade. Então, tomara que André Mendonça seja um exemplo a ser seguido dentro da corte pelos outros ministros. Mas tem que lembrar o Gilmar Mendes que tem que andar na rua com o povo aqui no Brasil, não é lá em Portugal não, tá? Vamos continuar aqui. Mendonça citou como exemplo o voto dele na semana passada a favor do plano de redução da letalidade policial. Abre aspas, o contato com a realidade é importante, não apenas com políticos, mas com a academia, com os trabalhadores, com os empresários. Tenho recebido no gabinete todos que me procuram a respeito de processos. Olha, muito bom seria se os ministros fizessem isso, adotassem aí essa atitude do ministro André Mendonça, de andar às ruas, de falar com o povo, de sentir o anseio popular. Talvez, se eles fizessem isso, não tomassem decisões tão descoladas da realidade. Então, que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, vá às ruas, sentir o que o povo pensa dele, mandar prender opositores, ou pessoas que apenas criticam ele, como Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar, mas que mesmo assim teve o seu mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Que o ministro Edson Fachin vá às ruas saber o que a população pensa da decisão dele de proibir as operações policiais no Morro do Rio de Janeiro. Que a ministra Carmen Lúcia saiba do povo o que ele acha dela se reunir ali, de repente, com militantes de esquerda para falar sobre o aborto ou para falar sobre a legalização da maconha. Né? Bom seria
se de fato os ministros do STF, assim como todas as figuras públicas, políticos e tudo mais, tomassem decisões com base na lei, obviamente, e com base nos anseios populares. Porque se assim eles fizessem, teríamos aí menos injustiças e um Brasil muito melhor do que nós temos hoje. Eu tenho certeza disso. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.